Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar, porque sem Deus nós não somos nada. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, primeiro nós precisamos nos encomendar a Ele e pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine, para que seja bem feito o nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, esposa do Espírito Santo, também esteja conosco, para que possamos não só guardar no nosso coração aquilo que o Senhor revelou, mas que também possamos ser praticantes da palavra de Deus, assim como foi a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Fred, sou do canal Escola Teológica Católica. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, divulgue para outras pessoas. Um canal 100% católico, fiel à igreja e que vai ensinar a doutrina católica. Ok? Nós estamos aí, com a graça de Deus, esse ano, fazendo aí o estudo da Bíblia, o estudo do Catecismo e também a vida dos santos. Graças a Deus. É um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito gosto, porque a igreja sempre pede para que a gente conheça a vida dos santos. Quantos se converteram lendo a vida dos santos? Então nós temos muitos testemunhos de pessoas que não queriam saber de Deus, mas se converteram lendo a vida dos santos. Ok? Então nós temos muita gente, muitos testemunhos na igreja disso. Pessoas que não eram católicas e que se converteram por causa da vida dos santos. Porque os santos foram imitadores de Jesus. Quando a gente imita a vida do santo, a gente está imitando o próprio Jesus, porque ninguém é santo. Ok? O verdadeiro santo é Deus. Claro que só Deus é o santo por excelência. Mas São Paulo, lá nas suas cartas lá de Romanos, todas as cartas, São Paulo chama os cristãos de santos, ou seja, santo quer dizer separado do mundo, e sem santidade ninguém vai para o céu. Então, se a gente quer buscar a santidade, como diz lá a carta aos Hebreus, e vários textos bíblicos, então nós devemos, como a igreja nos ensina, imitar a vida dos santos, ok? E esse ano eu quero fazer mais a vida dos santos que não são muito conhecidos. Tá? A gente às vezes nem ouviu falar, então, mas é muito edificante a gente ler a vida dos santos. Então eu tenho alguns livros da vida dos santos. Tem um livro muito bom, já é um livro bastante antigo, Um Santo para Cada Dia. Esse livro, eu já vi ele em várias livrarias católicas. Ele é um livro já bem antigo, mas ele é muito bom porque ele traz um resumo da vida de muitos santos para cada dia do ano. É uma coisa muito interessante. Eu estava... esse livrinho aqui, né? Olha, ele não é tão grande não.
Aqui não tem todos os santos não, porque são mais de 30 mil santos canonizados. E tem santos que a igreja não sabe nem o nome, além daqueles que a igreja já canonizou. Mas eu achei interessante, vendo aqui o índice, aqui está por ordem alfabética, o nome do santo, o dia dele, e eu achei uma coisa interessante, cada dia do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tem um santo. E eu confesso a vocês que tem muitos aqui que nem eu não conheço. Então, tem muitos que nem eu conheço, então eu também vou precisar até estudar um pouco sobre a vida deles, porque até eu que sou professor de teologia e catequista, eu confesso a vocês que tem muitos santos que eu não conheço, nunca ouvi falar. Ok? Mas esse ano eu quero fazer a vida daqueles santos que eu conheço. Ok? Que eu já ouvi falar, então eu quero fazer primeiro desses. Aí depois eu vou estudar a vida de outros santos que eu não conheço. Aí eu posso até fazer aqui sobre a vida deles. Porque achei muito interessante que cada dia do ano tem um santo. É dia de um santo. Outra coisa, a igreja celebra o dia do santo o dia que ele morre, não é o dia que ele nasce. Porque é o dia que ele vai para Deus, é o dia que ele vai para o céu. Ok? Então é muito interessante. Tem santos com o mesmo nome. Outra coisa, gente, a igreja pede para que a gente use também esses livros para botar nome dos nossos filhos. Então você deve colocar nome de santo no seu filho. A igreja ensina isso. Tem até aquela música, né, do Renato Russo, né, que ele fala, né, meu filho vai ter nome de santo. Mas a igreja ensina isso, que a gente deve colocar nome de santo no nosso filho. Tem tanta gente que coloca nome de artista no filho, não é verdade? A gente vê, a gente sabe que tem. De pagodeiro, de várias coisas aí que a pessoa não está nem aí para o seu filho. Mas a igreja ensina que se você coloca o nome de um santo no seu filho, ele vai ter um padroeiro no céu, porque eles têm o mesmo nome. E, infelizmente, eu acho que não tem o Santo Fred. O Santo Fred eu acho que não tem, pelo que eu já olhei aqui. Não tem o Santo Fred. Eu gostaria que tivesse um Santo Fred para ser o meu padroeiro lá no céu. Eu acho que não tem o Santo Fred. Mas você deve, então, procurar colocar o nome do seu filho de um santo para que ele tenha um protetor lá no céu. Ok? Então, gente, só para a gente descontrair um pouquinho, vamos falar hoje sobre a vida de São Cirilo de Jerusalém. Alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Aqueles que estudam teologia já devem ter ouvido falar, porque ele foi um bispo da Igreja Católica e ele é proclamado também doutor da Igreja. Eu já fiz inclusive vídeos aí no canal sobre os santos que são proclamados doutores da Igreja. Só o Papa pode dar esse título para um santo. Dos 30 mil santos canonizados, que a igreja já canonizou, 39 algum Papa deu o título de doutor da igreja. O que é isso? O doutor é aquele que ensina a doutrina com correção, com sabedoria. Ah, doutor em medicina, o cara estudou bem medicina. Doutor em física, o cara estudou física. Então, o doutor da igreja é aquele que estudou teologia a fundo. Então, 39 santos, a igreja deu o título de doutor da igreja. São 35 homens e 4 mulheres. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Idelgarda de Bingen. São as 4 mulheres que são doutoras da igreja. E são 35 homens: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo e São Cirilo de Jerusalém, que nós vamos falar dele hoje, que foi um bispo que lá do começo da igreja. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a vida dele, e ele foi uma pessoa muito importante para a igreja. Por que a igreja o Papa deu o título de doutor para ele? Porque ele combateu duas primeiras heresias que teve na igreja, no começo da igreja. E ele participou também
de um dos primeiros concílios da igreja. Um concílio é uma reunião que o Papa faz para combater alguma heresia. A igreja já fez 21 concílios. Isso está lá na Sagrada Escritura, no livro de Atos, no capítulo 15. A gente vê os apóstolos reunidos em concílio para combater a questão da circuncisão, que os cristãos estavam vindo do judaísmo, mas achavam que precisava da circuncisão. Então os apóstolos se reuniram e falaram que não. Pedro estava presente, Pedro era o primeiro papa, São Paulo e São Pedro, que são as colunas da igreja, junto com os apóstolos, então decidiram que não precisava de circuncisão, só precisava do batismo, porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. E São Cirilo, ele vai participar do segundo concílio da igreja, nós vamos ver sobre isso. E ele foi uma pessoa muito importante para a igreja. Então, eu quero fazer aqui um resumo da sua vida e depois os ensinamentos dele, o que ele ensinou para o Papa proclamá-lo doutor da igreja. Ok? Então vamos lá. São Cirilo de Jerusalém, ele nasceu no ano de 315, graças a Deus para ele, não é? Ele nasceu na época que a igreja já não era mais perseguida pelos imperadores romanos. A perseguição acabou no ano 313 com Constantino. E ele nasceu em 315. Então ele nasceu já numa época que a igreja já tinha liberdade religiosa, liberdade de culto. Então ele nasceu no ano 315 de pais cristãos. Então ele teve a sorte também, a graça, melhor dizendo, dos pais serem cristãos. Diferente de muitos santos que nasceram de pais pagãos, que depois se converteram ao cristianismo. Ok? Então, os pais dele eram cristãos, ok? No começo da sua carreira teológica, quase se comprometeu com os arianos, que foi uma das primeiras heresias que aconteceram na história da igreja. No começo da igreja, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, antes de ser bispo católico, ele foi influenciado, na época, pelos arianismos, pelos arianos, que eram cristãos, mas infelizmente era uma heresia, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa. Tá? Mas ele logo aderiu à doutrina católica, graças a Deus, do concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio da igreja, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Por causa disso, ele foi mandado 3 vezes para o exílio pelos imperadores Constâncio e Valente. Então, agora, os imperadores, eles não matavam mais os cristãos, mas eles exilavam alguns cristãos que não eram a favor da doutrina que eles pregavam. Os imperadores, eles começaram a ir para o lado dessa heresia ariana, que eu vou explicar o que significa daqui a pouco. Tá? Então ele foi exílio, gente, é quando uma pessoa é presa num outro país. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu tenho que ir embora do meu país para outro país. Então isso chama-se exílio. Ok? Quando você tem que deixar o seu país por causa da sua religião. Ok? Nós vemos isso na Bíblia. Os próprios judeus passaram 70 anos na Babilônia, foram expulsos de Jerusalém, foram levados para a Babilônia. Ok? Então ele ficou preso, foi preso 3 vezes pelos imperadores, porque ele era católico e ele não aceitava a doutrina arianista, que eu vou falar daqui a pouco o que significa. Ok? Ele participou do concílio de Constantinopla e ali ele se tornou bispo. Ele era padre, ok? Ele foi ordenado, né, diácono, padre, e depois no concílio de Constantinopla ele foi ordenado bispo.
ok? Para participar desse concílio, tá bom? O seu pensamento teológico atrasou a sua canonização, porque no começo, antes dele ser católico, né, ele foi influenciado pela doutrina arianista. Então, por isso que a igreja demorou para canonizar, porque para a igreja canonizar um santo, a igreja analisa tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele escreveu, e se tiver algum erro de doutrina, a igreja para o processo, a igreja não canoniza, ok? Mas depois ele se redimiu e ele passou a ensinar como bispo católico, ok? Ele se arrependeu, ele nem chegou a ser da heresia lá do arianismo, mas ele foi influenciado por essa doutrina, ok? Sua festa foi instituída somente em 1882 e foi dado a ele o título de doutor da igreja pelo Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII foi um papa muito bom da igreja, foi papa ali mais ou menos no ano 1800 e pouco mais ou menos, e ele foi o primeiro papa que escreveu uma encíclica sobre a doutrina social da igreja, chamada Rerum Novarum, é o nome dessa encíclica que o Papa Leão XIII escreveu. O que é a doutrina social da igreja? É a proposta que a igreja faz para a sociedade do mundo de hoje. Ok? Então, graças a Deus, a doutrina do Papa Leão XIII não tem nada de teologia da libertação, que hoje está alastrado aí na igreja, né, que está dividindo muito a igreja. Então, o Papa Leão XIII, ele prega uma doutrina social sem falar de teologia da libertação. Doutrina social da igreja é uma coisa, teologia da libertação é outra. A igreja sempre, né, fez caridade, a igreja sempre foi uma instituição que olhou pelos pobres. É só você ver os santos, os próprios santos, mas sem, vamos dizer assim, sem apoiar, né, a luta de classes, o comunismo, o marxismo, todas essas ideologias aí que infelizmente estão entrando na igreja, ok? Infelizmente, tá? Então, o Papa Leão XIII foi quem canonizou, e também quem deu o título de doutor da igreja para São Cirilo de Jerusalém, ok? Ele publicou agora eu estou falando agora do São Cirilo de Jerusalém, tá? Ele publicou 24 catequeses que escreveu para os catecúmenos da sua diocese. O que eram os catecúmenos? Eram aqueles que estavam se preparando para a primeira comunhão. Então, no primeiro século da igreja, a igreja já preparava, né, as pessoas para a primeira comunhão. Então, olha só, isso vem de longe, né? E o senhor Lutero falando que a igreja inventou os sacramentos. Nada disso, tá? Desde os primeiros séculos a igreja sempre ministrou os 7 sacramentos, ok? Isso a gente estuda em teologia. Quando a gente vai fazer teologia, a gente estuda essas catequeses de São Cirilo de Jerusalém, ok? Das primeiras 19, 13 são dedicadas à exposição geral da doutrina e 5 ditas mistagógicas, referendo-se aos comentários dos ritos dos sacramentos da iniciação cristã. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, crisma e eucaristia, porque eu já expliquei antes. Então, o bispo, ele já dava instruções como que tinha que ser a catequese para preparar os catecúmenos para a primeira comunhão, para o batismo, crisma e primeira comunhão. É igual a mesma coisa que a gente faz hoje na igreja, graças a Deus, não é? As catequeses de São Cirilo chegaram até nós graças à simplicidade com que o santo se comunicava com a comunidade cristã da sua época,
nas 3 igrejas de Jerusalém, segundo o pregador, não simplesmente se ouve, mas se vê e se toca. Então, ele foi designado pelo Papa da época para ser pregador e bispo na própria Jerusalém, ali, no Santo Sepulcro, ali na Terra Santa, onde Jesus pregou. Então ele foi bispo de Jerusalém e ele pregava ali em Jerusalém, ok? Então ele ficou ali como bispo, ok? E ele combateu, como eu já disse, tá? Essas heresias dos 2 primeiros concílios da igreja, que nós já vamos falar daqui a pouco, ok? Ele foi bispo de Jerusalém do ano 350 até a sua morte no ano 386. Então, ele foi bispo de Jerusalém, né? Ele ficou lá do ano 350 até o ano 386, ou seja, 36 anos como bispo de Jerusalém, ali na Terra Santa, onde Jesus, não é, fez a sua pregação, ok? E, como eu já falei, ele participou, né, dos 2 primeiros concílios da igreja, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. E o que foram essas 2 heresias que São Cirilo teve que combater? Tá? A primeira heresia, gente, da igreja, que foi uma heresia terrível que a igreja teve que combater, foi no ano 325, de um bispo chamado Ário. Por isso que a heresia chama arianismo, ok? Ele era um patriarca de Constantinopla, um bispo, que começou a ensinar que Jesus não era Deus. Jesus era um grande profeta, que era um grande homem, mas que Jesus não era Deus. Então ele começava a argumentar alguns textos da Bíblia para fundamentar a sua tese. Por isso, gente, que eu falo, muito cuidado na hora de ler a Bíblia. Cuidado, senão você pode ir para um caminho errado. Olha só as heresias da época, que interpretavam a Bíblia errado e ia para o lado errado, ia para o mau caminho. Então, esse homem começou a dizer que Jesus não era Deus por causa de alguns textos da Sagrada Escritura. Quais? Por exemplo, aquele texto onde Jesus diz que o Pai é maior do que eu. Só Deus é bom. Então ele falava assim, se só Deus é bom, então Jesus não é bom, então Jesus não é Deus. Se o Pai é maior do que Jesus, então Jesus não é Deus. Olha só o perigo. Tá vendo como que a gente não pode interpretar a Bíblia sozinho? Quando Jesus fala essas coisas, gente, Jesus está falando como um homem. Jesus tem 2 naturezas. Jesus é Deus, mas ele também é homem. Então tem vezes que Jesus fala como Deus, tem vezes que Jesus fala como homem. Quando é que Jesus fala como Deus? Eu e o Pai somos um. Aí ele fala como Deus. Ele tem a mesma natureza do Pai, natureza divina. Só que ele também é homem. Se ele não fosse homem, ele não podia salvar o mundo. Então quando ele fala o Pai é maior do que eu, ele está falando como homem. Só Deus é bom, ele está falando como homem. Porque ele se encarnou como homem. Então o homem é menor do que Deus. Então Jesus, homem, é menor do que o Pai. Entendeu? Mas ele, como Deus, ele tem a mesma natureza divina. Então ele é Deus. Então a igreja teve que se reunir no concílio. São Cirilo, que também foi influenciado por essa doutrina, ele, graças a Deus, ele não entrou nessa. E ele começou a pregar contra essa heresia. Então a igreja se reuniu e a igreja falou que Jesus Cristo é Deus e é homem. É uma só pessoa, mas ele tem as 2 naturezas. Então a igreja, o que a igreja disse? Então a igreja falou, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado.
Olha aí, ele foi gerado no seio de Maria Virgem, mas ele não foi criado, porque quem é criatura é Deus, é homem. Se ele fosse criado, ele não era Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Então você não pode separar as duas naturezas, a divina e a humana. Elas estão unidas na única pessoa do Verbo encarnado, que é Jesus. Então ele foi gerado no seio de Maria, não criado. Consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma natureza do Pai, mesmo sendo homem. Porque a Santíssima Trindade, ela não se separa. Mesmo Jesus descendo como homem, ele não deixou de ser Deus, porque a Santíssima Trindade não se separa. O Pai, Filho e o Espírito Santo é um Deus só. Então, São Cirilo teve que combater essa primeira heresia. Depois, já como bispo, no ano 381, esse aqui foi no ano 325. Depois, no ano 381, ele já como bispo, aí ele teve que combater um outro herege chamado Macedônio, que também era bispo, era padre, ok? Que começou a falar que o Espírito Santo não é Deus. Ok? Então a igreja de novo teve que se reunir em concílio para poder combater, e São Cirilo aí já como bispo participou desse concílio e pôde combater essa heresia chamada macedonismo, de Macedônio, que começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus, ou seja, não acreditava na Santíssima Trindade. Então a igreja novamente teve que combater essas heresias novamente. A igreja disse o quê? Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida. Se ele é Senhor, é Deus. Que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Se ele é adorado, é Deus, porque ninguém pode adorar a nada nem a ninguém que não for Deus. Então, nós adoramos quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus, não são três deuses. Aí vem a doutrina da Santíssima Trindade, que muitas igrejas cristãs também não aceitam. Como é que pode ter três divindades? Não são três divindades, é uma divindade com três pessoas. Aí você vai me dizer, eu não entendo. Nem eu. Mas Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem revelou a Santíssima Trindade foi Jesus. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu como pomba. E Deus falou, esse é o meu Filho amado. Santíssima Trindade se pronunciando. Quando Jesus estava na transfiguração dele, lá em Mateus 17, quem aparece falando com Jesus? O Pai e o Espírito Santo ali em forma de sombra. Então o Espírito Santo, ele a pomba não é o Espírito Santo, é uma simbologia. Então o Espírito Santo, ele as formas do Espírito Santo é a sombra, é a nuvem, tá? O fogo. Em Pentecostes ele desceu como línguas de fogo, mas o Espírito Santo não é fogo. Isso aí é uma simbologia, tá? Porque o Pai e o Espírito Santo não tem corpo. Só quem tem corpo é Jesus, que se encarnou como homem. Então o Pai e o Espírito Santo não tem corpo, mas é Deus. Então é adorado com o Pai e o Filho e falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Se recebe a mesma adoração, é Deus. Ok? Então nós não adoramos três deuses, nós adoramos um Deus em três pessoas. Então esse herege começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Também começou a argumentar lá com as heresias deles lá, com as passagens bíblicas agora, que eu nem lembro quais são os textos que ele colocou para refutar que o Espírito Santo não é Deus. Ok? Mas a igreja falou, claro que é Deus. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar quem? O Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, para que fique eternamente convosco. Olha aí, se é eterno, é Deus. Deus, gente, é eterno, é o único ser que não tem princípio e não tem fim.
Se Jesus falou que vai mandar o Espírito Santo para que fique eternamente conosco, é Deus, só Deus pode eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Mas nós tivemos um princípio. A gente não existia. Deus, um momento Deus nos quis, nosso pai e nossa mãe se uniram ali naquela relação sexual, e na hora que houve a fecundação, Deus colocou ali uma alma que nunca existiu. Então a gente não é eterno, então a gente é criatura. Agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não, eles sempre existiram, então é Deus. Então São Cirilo de Jerusalém, então, combateu essas duas heresias. Por causa disso, o Papa Leão XIII deu a ele o título de doutor da igreja. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários e eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.